Fala galera, aqui quem fala é o Vitor e hoje eu venho trazer mais uma mensagem sobre um dos maiores erros de Sansão, o homem mais forte que já pisou na terra. Mas vamos logo. Sansão foi um homem abençoado com uma imensa força. Para você ter uma ideia, ele era capaz de estrangular leões de mãos nuas, derrotou um exército inteiro sozinho, que estimam-se que eram 1000 homens, e isso tudo usando apenas um osso de animal como arma. Ele destruiu um templo inteiro sozinho. Sansão foi um homem incrível, mas um homem que cometeu muitos erros. E veremos o maior erro dele aqui e tentaremos aprender com ele. Então, vamos ver qual foi provavelmente o seu maior erro, que foi a desobediência. Sansão foi um homem que desobedeceu muito a Deus. Deus lhe disse claramente para nunca contar a ninguém de onde vinha a sua imensa força, que vinha dos seus cabelos. Porém, ele gostava de pecados sexuais. Muitas vezes Sansão se deitava com prostitutas, e um dia ele se deitou com uma mulher chamada Dalila. E essa mulher nem adorava o mesmo Deus que ele. Ela adorava outros deuses, deuses pagãos, e ainda ela era aliada aos filisteus, que era um povo que queria muito ver Sansão morto, pois Sansão havia recebido a promessa que ele seria o homem que livraria o povo de Israel da escravidão dos filisteus. Então ela tentou fazer o Sansão contar para ela o segredo de sua força, e chegou um ponto que ela conseguiu. Ela descobriu que a força de Sansão vinha das suas tranças. Então Sansão desobedeceu a ordem que Deus havia dado a ele. E Dalila chamou um homem para que cortasse as 7 tranças de Sansão, e então ele perdeu sua força. Dalila então o acordou dizendo que os filisteus estavam atacando ele. Ele então foi enfrentá-los, achando que seria como antes. Mas ele não tinha mais sua força, ele não tinha mais Deus com ele. Então ele foi capturado e levado como um escravo. Sansão foi feito para ser livre, mas ele morreu como escravo. Eles o cegaram e o prenderam em um templo, o espancaram, e então naquele templo iriam matá-lo. Mas Deus mais uma vez provou sua misericórdia e concedeu então uma última vez a sua força a Sansão. Sansão então, recuperando sua força, destruiu o templo sozinho e matou todos que estavam lá, matando mais na sua morte do que em sua vida. Estimam-se que naquele templo haviam 3.000 pessoas mais ou menos, para você ter uma ideia. Mas Sansão morreu junto com eles. Destruindo o templo, Sansão também morreu. Mas então, tudo isso aconteceu porque Sansão desobedeceu a Deus e pecou várias vezes, se achando demais, se achando o dono da bola. E ele várias vezes se deitou com prostitutas, desobedecendo claramente a ordem de Deus. E pecado gera consequências. O salário do pecado é a morte. Então, irmãos, devemos ver os erros de Sansão e buscar aprender com eles. O pecado da carne é um vício muito difícil de combater. Sansão, em meio a toda a sua força, não teve força para resistir à sua carne. O pecado da carne é um vício e Sansão era preso nesse vício. Sansão, em meio a tanta força, não tinha força para se libertar dessas amarras. Sansão sabia que estava errando. Ele sabia que se deitar com as prostitutas, que contar o segredo de sua força para Dalila era erros graves, mas mesmo assim ele queria cair em pecado. Então, irmãos, o pecado tem consequências e devemos fugir dele. Nós, assim como Sansão, muitas vezes sabemos que a escolha que vamos tomar é errada, mas vamos mesmo assim de encontro ao pecado. Se Sansão tivesse obedecido a Deus, aquilo não teria acontecido. Então, irmãos, se obedecermos a Deus, Ele fará que tudo coopere juntamente para o nosso bem. Mas mesmo se nós desobedecermos, Ele tem a misericórdia para nos perdoar e para nos dar forças de novo para continuar seguindo em frente. Sansão foi muito imaturo. Mesmo sabendo que Dalila havia tentado lhe tirar a força antes, ele continuou se deitando com ela e chegou a um ponto que ela conseguiu lhe tirar as forças. Ele via o mal e ia para ele em vez de fugir. Sansão foi imaturo, e a imaturidade é algo perigoso, pois nos faz não distinguir entre o bem e o mal. Então, irmãos, busque a maturidade espiritual para poder discernir entre o bem e o mal. Então você estará muito mais pronto para enfrentar as batalhas do dia a dia. Mais pronto mesmo do que Sansão, o homem mais forte que pisou na terra. Bem, irmãos, essa foi a mensagem. Espero que tenham gostado. Compartilhem, dêem um like, se inscrevam.
Compartilhem para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.